Olá pessoal, eu sou Leonardo Vieira e esse é mais um vídeo para o curso Profenem. Na aula de hoje nós daremos continuidade à temática iniciada em vídeo anterior sobre evolucionismo e diferença, abordando especificamente hoje a primeira grande crítica à teoria do evolucionismo social que nós vimos no vídeo anterior. Hoje nós falaremos sobre o estruturalismo, teoria elaborada pelo importante antropólogo francês, grande nome da antropologia do século XX, Claude Lévi-Strauss. Por fim, nós falaremos um pouquinho sobre a situação das populações indígenas no Brasil, ok? Antes, como de costume, eu peço para que você divulgue o vídeo, ok? Se estiver assistindo pelo Facebook, curta, compartilhe o vídeo, siga a nossa fanpage. Se estiver assistindo pelo YouTube, dê um like, se inscreva no nosso canal, ouça também nosso podcast, siga a gente nas demais redes sociais, ok? Bom, então chega de conversa, vamos ao que interessa, vamos lá? Na aula de hoje, dando continuidade à temática iniciada em vídeo anterior, continuaremos abordando evolucionismo e diferença, beleza? Conteúdos de sociologia para o Enem. Bom, na aula de hoje a gente vai começar já a abordar aquela que seria a primeira corrente teórica dentro da antropologia, a primeira grande corrente antropológica, a criticar a teoria evolucionista, do evolucionismo social, que era hegemônica dentro do campo da antropologia desde seu surgimento, lá em meados do século XIX. Né? Então, nesse título aqui, Mitos, Narrativas e o Estruturalismo, a gente vai entender um pouquinho como é que forma essa corrente aí que vai se contrapor ao evolucionismo. Né? Nós vimos, no vídeo anterior, né, principalmente, que muita gente tem uma ideia deturpada das sociedades indígenas porque elas são bastante diferentes das sociedades não indígenas. E essa diferença parece criar aí uma barreira intransponível. Mas a antropologia, desde o começo do século XX, vem procurando construir uma ponte, dando sentido à experiência das populações indígenas e de outras populações, como os povos do campo, as tribos urbanas, as elites, os grupos religiosos, os imigrantes e por aí vai. Quando atravessamos a ponte, assim, entre aspas, e nos deparamos com mundos diversos, podemos perceber que a complexidade e a sofisticação neles existentes estiveram como que escondidas por nossos preconceitos. Então, quando a gente supera os nossos preconceitos, né, o nosso etnocentrismo, e atravessa a ponte, né, olhando para o outro, né, buscando compreender o outro, a gente descobre a sofisticação ou a complexidade de mundos distintos que estavam escondidas aí atrás dos nossos preconceitos, ok? Então, ajudar a enxergar essa complexidade é uma das tarefas da antropologia. E um dos efeitos dela é desestabilizar aquelas certezas evolutivas produzidas no século XIX e até hoje presentes na vida de muitas pessoas. Tá? Bom, aqui nós temos o desenho de uma maloca tucano. Né? A maloca é uma cabana, né, dos índios tucano, cuja aldeia fica localizada aí às margens do Rio Negro, lá no Amazonas. Né? Nessa imagem, nós vemos um desenho do pajé tucano Gabriel Gentil, no qual ele relaciona a estrutura da maloca tucano com o conhecimento tradicional de seu povo, relacionando mitos, corpos e maloca. A maloca representa o corpo do Criador, né? com a sua boca,
com seus cabelos, com seus olhos, costelas, ok? Então, a cultura indígena ela busca relacionar, né, o pensamento mítico, os corpos físicos e a maloca. Então, está tudo interligado, ok? Bom, invariavelmente, diante da riqueza de uma narrativa mitológica indígena, por exemplo, ou diante da sofisticação artística de muitos artefatos indígenas, ou ainda mesmo diante de sistemas de parentesco tão complexos que seria preciso construir algoritmos para entendê-los, chegamos a uma única conclusão. Qualquer tentativa de estabelecer uma linha de evolução entre sociedades é equivocada. Tomemos como exemplo aí o trabalho do francês Claude Lévi-Strauss, um dos mais célebres antropólogos do século XX e cuja obra influenciou e continua a influenciar o pensamento social contemporâneo, não só no campo da antropologia, mas nas demais ciências humanas, né? Na sociologia, na ciência política, na história, na geografia mesmo, tá? O trabalho do Lévi-Strauss ele vai influenciar não só a antropologia, mas o pensamento social, científico-social contemporâneo, né, até os dias de hoje. Então, o Lévi-Strauss ele desenvolveu um método de análise denominado de estruturalismo e fez um mergulho pela enorme complexidade dos mitos provenientes de diversas populações, do sul até o norte das Américas, revelando por meio deles o que ele chamou de pensamento ameríndio. Tá? Então, para esse autor, os mitos demonstram um pensamento sofisticado e complexo. Tratam de oposições recorrentes, né, entre o nu e o vestido, entre o cru e o cozido, entre discrição e excesso, entre respeito e desrespeito e por aí vai. E promovem formas de lidar com a passagem do estado de natureza para o de cultura. Segundo Lévi-Strauss, os mitos traduzem preocupações fundamentais das populações que os criam e fazem uma distinção entre natureza e cultura. Essas populações estariam empenhadas em se separar da natureza, aspecto que o olhar etnocêntrico, próprio do evolucionismo, tem dificuldade de entender. Então, o que o Lévi-Strauss quer nos dizer aí? Que o pensamento dos povos ameríndios, né, que ele chamava de ameríndios, se baseia em oposições recorrentes, né, entre dois princípios aí antagônicos. Né? E essas oposições aí é o que caracteriza aí o modo de vida aí dessas populações. Essas oposições entre dois princípios antagônicos, ok? Então, para ele, essas populações, elas fazem uma distinção entre natureza e cultura. E essas populações estariam empenhadas em se separar da natureza, ou seja, em se separar do mundo natural, né, através do que eles chamam do que eles chamariam de rituais sobrenaturais, digamos assim, né? uma forma assim mais didática de explicar, né? Os rituais indígenas se explicam pelo fato deles quererem fugir do mundo natural e recorrer aí a um mundo sobrenatural. É o que ele chama assim de cultura. É uma forma deles fazerem a distinção entre o mundo natural e o mundo cultural, que se caracteriza aí as suas práticas, os seus rituais mágico-religiosos, as suas manifestações artísticas e por aí vai. Né? E em razão disso, o pensamento etnocêntrico, evolucionista, ele tem dificuldade de entender aí as peculiaridades desse pensamento ameríndio, beleza? Então, a essência de uma teoria complexa como estruturalismo, que pretende demonstrar que o pensamento humano se organiza em torno de oposições, como alto e baixo, fora e dentro, quente e frio, etc., deve muito ao próprio pensamento ameríndio. É como se o Lévi-Strauss pensasse o mito com base no pensamento dos nativos das Américas.
O estruturalismo, um método quase matemático, foi aplicado também ao estudo do parentesco, buscando reduzir a multiplicidade de sistemas e chegar a um conjunto de sistemas genéricos, que serviriam de modelos ou padrões para todas as variedades de parentesco. Tá? Então, o pensamento estrutural do Levi-Strauss ele vai ser influenciado pelo pensamento ameríndio, né, dos nativos da América. Né? O modelo estrutural do Strauss ele visa a agrupar os sistemas de parentesco, a multiplicidade dos sistemas de parentesco, em grandes sistemas, um conjunto de sistemas genéricos, que serviriam de modelos ou padrões para todas as variedades de parentesco. Beleza? Então, também a arte indígena vai ser um objeto da reflexão sistemática de Levi-Strauss. A sensibilidade artística das populações ameríndias vai ser fundamental para o antropólogo expressar seu pensamento de que essas sociedades não deveriam ser vistas como atrasadas. Seus estudos acerca das representações gráficas contidas nos artefatos indígenas, das pinturas corporais, entre outras expressões artísticas, revelavam que o nível de organização social não poderia ser simplesmente julgado como inferior, e sim ser compreendido como diferente. Tá? É nesse aspecto aí que o Levi-Strauss, ao elaborar a teoria antropológica estruturalista, vai se contrapor ao pensamento etnocêntrico próprio do evolucionismo social. Beleza? Bom, e aqui nós temos um produto, né, uma produção artística dos Tucano, né, ali na região do Rio Negro, no Amazonas, né, que é o Banco Kumorô, que é um instrumento cerimonial utilizado pelos Tucano ali naquela região. Aqui, por exemplo, nós temos uma caixa Tzinchã. Né? As caixas dos Tzinchã, indígenas habitantes da costa oeste da América do Norte, eram usadas para estocar alimentos, roupas e outros objetos. Também eram usadas em festas cerimoniais. Né? E as manifestações artísticas desses povos ameríndios, elas também reproduzem esse modo de pensar dos indígenas, que é baseado na oposição entre duas estruturas antagônicas. Beleza? Bom, gente, e para concluir essa temática, né, em que já começamos a ver que o olhar da antropologia sobre o outro mudou desde o evolucionismo do século XIX até tempo mais recente, vamos rever um pouco da história aqui dos indígenas no Brasil. Né? Antes da chegada dos portugueses, o que viria a ser o Brasil era uma área densamente povoada por uma enorme diversidade de populações indígenas. Esse contato com os portugueses vai resultar em grandes mudanças para as populações indígenas, tais como o avanço da mortalidade, a desestruturação de sociedades e a sua dispersão. Grandes deslocamentos que, por sua vez, produziram também conflitos entre populações indígenas e ajuntamentos de populações remanescentes de diferentes etnias. A história das populações indígenas no Brasil desmente aí a imagem fantasiosa de povos cujo modo de vida permaneceu o mesmo desde a chegada dos europeus ao continente americano. Estudos antropológicos, arqueológicos e linguísticos indicam intensos processos de transformação, adaptação e mudança entre as populações indígenas, processos dos quais temos apenas alguns vislumbres, já que as fontes para o estudo são raras ou inexistentes. Segundo a antropóloga luso-brasileira Manuela Carneiro da Cunha, a época da chegada, que podemos qualificar como uma invasão dos portugueses ao território que viria a ser o Brasil, havia aqui entre 1 milhão e 8 milhões e meio de indígenas. Né? As estimativas desse período são muito imprecisas. Em 150 anos, acredita-se que até 95% dessa população tenha sido dizimada, seja por doenças espalhadas pelos europeus,
seja pelo confronto direto ou seja por guerras decorrentes dos deslocamentos provocados pela colonização ou ainda pelos rigores do trabalho forçado. Tá? Bom, aqui nós temos um protesto indígena, né, nessa fotografia acima, de 2013, que retrata um protesto contra a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, na localidade de Vitória do Xingu, no Pará. Os impactos dessa obra têm sido alvo de denúncias e revolta das populações locais, sobretudo indígenas, né? Então, o que cabe a gente destacar aqui? No século XIX, com o avanço da escravidão africana, o foco mudou, né? Até aquele momento, não interessava mais o trabalho dos indígenas, né? Mas sim as terras dos indígenas, né? Após séculos de opressão, em 1910 vai ser criado o Serviço de Proteção ao Índio, SPI, que em 1967 será substituído pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. O Estado vai implantar uma política indigenista voltada para o progresso, pela qual os indígenas eram vistos como empecilho. Estes eram contratados para serem realocados e a seguir vinha o progresso, com estradas, tratores e cidades. Ao mesmo tempo, grandes empreendimentos de catequização, como dos religiosos salesianos no Alto Rio Negro, continuariam a se expandir, com base em aldeamentos, abandono de crenças tradicionais, estudo formal e catequese. Na década de 1980, vai se consolidar um discurso militarista contra os indígenas, vistos como ameaça à segurança nacional por estarem em zonas fronteiriças. No entanto, a Constituição de 1988 vai marcar uma virada na percepção do Estado a respeito dos indígenas. Serão deixadas de lado as iniciativas de civilizá-los e serão formulados artigos que reconhecem assim o direito de suas populações à posse da terra e à conservação de seus costumes, de suas línguas, crenças e tradições. Hoje, segundo o Instituto Ambiental, o ISA, há no Brasil cerca de 240 povos indígenas, falantes de mais de 150 línguas diferentes. De acordo com dados do censo 2010 do IBGE, somam 817.963 pessoas, das quais 502.783 vivem em áreas rurais. Corresponde assim a 0,42% da população brasileira. As organizações e reivindicações indígenas são pautadas no chamado direito originário, ou seja, derivado da sua presença ancestral no território, que hoje chamamos de Brasil, garantindo-lhes assim o direito à terra independentemente de titulação ou reconhecimento formal. O texto constitucional reconhece os indígenas como os primeiros povos do território brasileiro, mas o cumprimento da legislação e a garantia de seus direitos e de melhores condições de vida, tais como delimitação de terras, educação escolar específica, preservação ambiental, ações governamentais de apoio à economia indígena, assistência médica, entre outros, ainda são desafios presentes em nosso tempo. Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês? Que apesar das tentativas de aculturação, das dificuldades, da dizimação das populações indígenas, essas populações têm feito movimentos de resistência física, cultural, e esses movimentos, ao longo aí dos séculos, vai levar ao reconhecimento dos direitos indígenas expressos na Constituição de 88. Né? Ainda há muito a se conquistar, a se garantir, mas a resistência, a conquista desses direitos, a garantia desses direitos na Constituição mostra que essas populações elas vêm resistindo aí no intuito de preservar suas tradições, sua cultura e seus modos de vida. Beleza? Bom, e com isso nós fechamos aí essa temática de evolucionismos e diferença. Beleza?
Bom, pessoal, é isso aí. A gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa temática. Vejo vocês aí em próximo vídeo, ok? Não se esqueça, curta, compartilhe o vídeo, dê um like, siga a nossa fanpage, se inscreva no canal, ok? Ajude o Prof. Enem a dar aquele up aí, ok? Então, um forte abraço e até a próxima.